Meu nome é Júlia Farias, eu sou estudante de cinema da Universidade Estácio de Sá e hoje estarei apresentando e falando sobre as representações vampíricas no cinema de horror, mais precisamente a limitação da figura feminina nos filmes de vampiros. E para contextualizar um pouco, a gente vai começar falando sobre o termo vampiro, que é um termo muito popular devido à sua representação no cinema e na literatura. Então, o vampiro que nos é apresentado é uma figura pálida, com caninos afiados, que faz uso de uma capa, que é totalmente misterioso, frio e ágil. Então, tudo isso é junto, agrupado, se torna o vampiro que a gente conhece, que já foi demonstrado de diversas formas, em diversos períodos da história, tanto do cinema quanto da literatura. E os filmes base que foram trazidos por mim foram Drácula, de 1931, e A Filha de Drácula, sua sequência, que é de 1936. Bom, hã, a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, é muito difícil uma sequência ser mais famosa ou ter, hã, a mesma importância, vamos dizer assim, que o original, né, muito complicado, muito difícil disso acontecer. E aqui não é diferente, o original, Drácula, de 1931, interpretado pelo Bela Lugosi, foi um sucesso estrondoso na época e que perpetua até hoje, né, até os dias atuais. Ele é dado como instrumento de estudo mesmo em universidades que falam sobre cinema, sobre audiovisual e afins. Então, ele é um elemento de estudo, é um filme muito importante, para a história do cinema como um todo, é um clássico. E a sequência, A Filha de Drácula, é um filme pouco conhecido, mas que, na minha opinião, deveria ser mais, falado, né, mais estudado, pois acaba trazendo uma importância muito grande para a figura feminina também na história do cinema de forma geral, né. E para falar um pouquinho sobre eles 2, eu vou falar um pouco sobre a humanização e a monstruosidade existente nessas 2 obras, começando pelo Drácula, né. E o Drácula, o vampiro, de forma geral, ele é muito ligado a animais, a seres que afastam a figura vampírica do ser humano, como, por exemplo, ratos, morcegos e sempre ligados também à sujeira, né, à falta de higiene, o que afasta ainda mais essas figuras da nossa realidade. E o Drácula, ele tem a forma de uma pessoa também, né, porém, ele possui jeitos, ele possui formas de lidar com as situações que você vê que ele não é um ser humano como qualquer outro. E tanto que ele se põe acima, né, de qualquer outro tipo de espécie, porque ele é mais forte, ele tem muito mais poder do que qualquer um, do que meros seres humanos, né. Já na Filha de Drácula, a gente vê uma humanização muito maior, uma humanização que vem desde a construção da personagem, até a sua importância no filme, né. Ela já tem uma uma importância muito diferente do que Drácula teve, na obra, né. Então, a Filha de Drácula, ela, mesmo sendo escrita, mesmo sendo, desenvolvida por um homem, né, a Filha de Drácula, ela traz essa humanização no sentido de das situações, como ela lida com as situações, que tipos de sentimentos ela tem, ela não quer ser como o pai, né, então isso já nos mostra um pouco mais de sentimento, um pouco mais de razão em relação ao próprio Drácula, né. Isso tende a aproximar a personagem da gente. Então, são 2 visões completamente diferentes que têm propostas muito diferentes. Para também falar sobre a figura feminina no cinema de horror, mais precisamente nesse mundo vampírico, eu vou falar sobre a Carmila, de Sheridan Le Fanu, que é um livro, muito interessante, um livro que trata dessa personagem chamada Carmila, que ela não precisa em nenhum momento estar ligada a uma figura masculina
para ter importância, para ter força, né, diferente da filha de Drácula, que é totalmente ligada ao seu pai. Então, a Carmila, ela age de forma inteligente, de forma sagaz, eh, mesmo que ela tenha sido escrita por um homem, no caso Sheridan Le Fanu, ela possui suas limitações, mas ela é muito importante quando a gente fala sobre personagens femininas no cinema e principalmente, nesse universo vampírico. Então a gente pega Carmila e a gente vê diversas obras que foram feitas depois, né, baseadas nesse conto do Le Fanu. E, a gente também tem no livro, uma subjetividade lésbica, né, que muitas vezes vocês vão ver quando eu for apresentar um filme logo em seguida, que vão ser utilizadas de diversas formas, até mesmo para, sexualizar a personagem, né. Mas no conto, a Carmila, ela tem a essência do vampiro, né, a essência que a gente conhece, de uma figura misteriosa, de uma figura que traz um medo, que traz esse mistério, enfim. Ela é forte e ela é independente. Como eu disse, ela não precisa estar ligada a um homem para conseguir para ter uma importância ou para ter um poder. Então, Carmila é muito importante também para a gente conseguir entender todo esse processo da figura feminina dentro desse novo mundo vampírico, né? E a Carmila, ela tá totalmente ligada a uma vítima, que é a Laura, sua vítima principal. Ela teve outras vítimas, mas a Laura, ela teve um afeto. E aqui a gente já vê o que foi falado antes, né, sobre a humanização. A Carmila, ela é muito humanizada, por mais que ela seja totalmente vampira, ela é muito humanizada em diversos momentos, tanto que o livro e os filmes em geral, dão a entender que ela tem esse afeto pela Laura, né, ela cria um laço com a Laura. E ela vai tirando a vida da Laura aos poucos, como se aquilo fosse bom pra ela. E aí que entra a monstruosidade dela, porque é como se ela estivesse sugando a vida dela, como ela estivesse vendo ela morrer aos poucos, e isso pra ela é bom. Então aí entra a monstruosidade de Carmila, mas Carmila, ela é muito importante para o desenvolvimento da figura feminina e até para a criação de Drácula, porque Carmila serviu como inspiração para Bram Stoker para escrever Drácula, né? Carmila, ela veio 25 anos antes da obra de Bram Stoker. Não é lhe dada a mesma importância que o Drácula recebeu, né, com a obra de Bram Stoker, mas serviu como inspiração e é muito importante por se tratar de uma figura que traz muitas camadas, que tem um desenvolvimento fantástico, mesmo se tratando de uma história desenvolvida por um homem, né? Então a gente tem algumas limitações, a gente tem até a questão mesmo da religião, mas Carmila é muito importante para a história da figura feminina no cinema de horror. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre Carmila, a Vampira de Karsten, porque foi um filme que ah, sexualizou a figura da Carmila e objetificou ela. Bom, ele pega a história existente, a história de Sheridan Le Fanu, e conta com uma narrativa totalmente diferente daquilo que foi escrito, né, anteriormente. A gente já viu uma figura sexualizada que utiliza do seu poder de outra forma e esse filme do Roy Ward Baker, ele é um filme que acaba partindo para outra outra ideia. Ele não segue o conto original. E Carmila acaba fazendo nesse filme até outras vítimas que nem eram citadas como vítimas dela originalmente. Então, a gente vê um outro tipo de uso da figura da Carmila. E é um uso totalmente
totalmente negativo, um uso que objetifica a mulher ao extremo, né. Hã, partindo de volta para Drácula, a gente vê, de forma geral, tanto no filme de 1931 quanto no livro de Bram Stoker, o papel feminino, hã, nesses 2 lugares totalmente diferentes. Então, no filme de 1931, a gente tem, a Mina muito mais frágil, uma mulher que precisa de um homem para se salvar, que precisa de um homem para sair de uma situação. Já no Bram Stoker, a gente tem uma mulher, muito mais ativa, uma mulher que quer lutar contra esse mal, né, que, hã, que quer ajudar, que quer estar presente, enfim, ela é uma figura totalmente diferente do filme, né, de 1931. Então aqui a gente já tem, um paralelo entre essas 2 obras, e a gente já consegue enxergar as suas diferenças e onde a mulher é colocada em cada lugar. Então, na obra de Bram Stoker, mesmo repetindo, sendo uma obra que limita a figura, porque eu separei aí até aqui uma citação do livro que diz que o sangue de um homem é a melhor coisa que existe para uma mulher em dificuldade, né? Quem falou isso foi o Van Helsing. Então, através dessa colocação, o homem, ele é colocado mais uma vez nesse pedestal, né, do herói da história. E por mais que a mina no livro seja muito mais ativa, tenha muito mais, lugar ali de para agir, para ir contra o mal que é o Drácula, para ir contra esse monstro, mesmo assim, ainda existem esse tipo de fala no livro que nos mostra, que nos faz lembrar: "Opa, isso aqui é uma obra que ainda foi desenvolvida por um homem". Então, por mais que a mina tenha essa importância, ela, acaba tendo essa limitação por conta do masculino existente na criação da obra, né. E, já no filme do Drácula, essa questão que eu pontuei da figura ser muito mais uma vítima mesmo, muito mais uma vítima que precisa de ajuda, que não tem nenhum poder, não tem nenhuma força contra o Drácula, até mesmo as mulheres do Drácula que aparecem em seu filme, de 1931, são mandadas por ele. Elas não falam no filme, elas aparecem, elas não falam, tem um tempo de tela muito curto, muito pequeno, em relação ao Drácula, em comparação, é claro. Diferente já no livro, que a gente tem a Mina e a Lucy também, como figuras muito mais ativas, figuras que, têm muito mais ação. Bom, nas considerações finais, em resumo, né, ainda se tem muita escassez quando você fala sobre a figura feminina no cinema de horror e principalmente no universo, vampiresco, né, de forma geral. Ainda existe um grande abismo entre o que é feito e o que precisa ser feito, e é necessário quebrar essa barreira que limita as mulheres, né, que limita as mulheres dentro e fora das obras. Então, essa discussão é muito importante para que a gente entenda mais sobre o assunto e sobre a colocação das figuras femininas dentro e também fora das obras cinematográficas e das obras literárias de forma geral. Muito obrigada.